Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar de uma coisa chamada controle social. O que é o controle social? É quando a elite que está no poder político, por exemplo, utiliza de certos mecanismos sociais para nos controlar. Eu tenho dito há muito tempo, até antes dessa crise se agravar, que a crise que nós estamos vivendo atualmente seria uma crise induzida, uma crise planejada. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida que essa crise violentíssima que estamos vivendo, nós já estamos em depressão econômica. Pesquisa o que é dominância fiscal, pesquisa o que é depressão, não é recessão não, é depressão econômica, nós estamos em depressão econômica. Isso foi uma coisa planejada. O partido que está aí no poder e a elite em volta dele, e eu não falo só do Partido dos Trabalhadores, o PSDB está nesse esquema, o PMDB. Nós não temos ninguém que nos represente, salvo 2, 3 deputados e senadores. Quando eu falo quem não nos representa, eu estou falando de pessoas conservadoras e cristãs. Nós não temos há décadas. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, nós somos geridos pela esquerda. E nós estamos sendo destruídos financeiramente, estrangulados economicamente, porque isso faz parte de um controle social. Qual é a ideia do controle social? Criar um caos no qual as pessoas vão se sujeitar às coisas que elas não se sujeitariam em tempos de normalidade. Essa é a ideia. E nós já temos na América Latina uma gradação em relação a isso. Nós temos a Venezuela, que é o caos total. Maduro agora há poucos dias centralizou ainda mais poderes nas suas mãos, alegando a crise econômica como pretexto, que lá é algo gravíssimo, as pessoas não estão tendo nem o que comer mesmo. Não é questão de dinheiro lá mais não, lá não tem o que comer. Nós temos a Argentina, que é uma situação intermediária, que felizmente agora respira um pouco mais aliviada, porque tem um liberal, ao que tudo indica, no poder, que derrotou aquela senhora horrorosa, terrível, né, Cristina Kirchner, terrível, aquela esquerdista que desonesta e corrupta ainda. A Argentina respira um pouco aliviada, mas na Argentina as pessoas estão trabalhando para comer, só para isso, porque não tem dinheiro para mais nada, o país também está destruído. E nós temos o Brasil caminhando nessas duas direções. Então a situação é precaríssima. Agora, ela não é consequência de uma incompetência administrativa, ela não é randômica, aleatória, ela é fruto de um planejamento, foi planejado. Essa foi uma crise planejada. Ela começa com o roubo do dinheiro público, nós fomos roubados até o último centavo, já disse isso aqui várias vezes. Depois começa a se aprovar medidas impopulares, e as pessoas se sujeitam a essas medidas porque estão desesperadas por ordem, inclusive econômica. E agora vem o golpe final, que é a ruptura, e que nós já estamos vivendo, em que você tem atitudes pontuais. Vou dar exemplo: aumenta o salário mínimo a valores exacerbados no auge da crise econômica, que é desemprego. Não adianta subir o salário mínimo se não tem como ser pago. As pessoas vão ficar desempregadas, é o que está acontecendo. Nós temos aumentos tributários violentíssimos, inclusive na alíquota de imposto de renda. As empresas estão sendo extremamente prejudicadas, as empresas deveriam ter sido incentivadas a investir, fazendo com que o país crescesse, saísse da crise, estão sendo desincentivadas. O país está sendo desindustrializado há muito tempo e agora isso está sendo agravado. Praticamente não tem indústrias funcionando no país. E as que estão funcionando em situação precaríssima. Só olhar o setor automotivo. Nós temos tarifaços, aumento na gasolina. Vamos ter um aumento agora em abril de mais de 80% na energia elétrica, sem nenhuma razão aparente. Não há excesso de consumo, pelo contrário, a queda da demanda. E vão quase dobrar a sua conta sem você consumir isso. Sua conta vai ser dobrada de energia elétrica, tanto no seu comércio como na sua casa, em mais de 82% a partir de abril, sem aumento de consumo. Isso é para quebrar e matar o brasileiro mesmo. Mas para quê? Para quebrar a nossa espinha, para que nós possamos vergar ao Estado, pedir clemência ao Estado, nos submeter à ditadura do Estado, o Estado grande, que é o Estado que esse partido que está no poder quer. Isso é marxismo cultural, querido. O marxismo é um ser adaptativo, é um animal que se adapta às circunstâncias. E está usando a crise para nos dominar, nos escravizar. Porque uma pessoa quebra a mente, ela se sente desmoralizada, ela se sente sem energia para lutar. E é isso que eles querem, quebrar a nossa espinha.
através do estrangulamento econômico. Isso é uma maneira de controlar a sociedade, isso é um instrumento de controle social. Então não pense que essa crise é por acaso, ela existe para isso. E é uma crise global. A China faz isso, Obama faz isso nos Estados Unidos, há todo um interesse globalista para que a grande parte da população se fique submetida ao Estado e aos abusos do Estado, e não tenha forças para reagir. É o que Cuba, é o que ocorreu em Moscou, ocorreu no leste europeu, ocorreu na Venezuela, está ocorrendo no Brasil e na Argentina, que agora ele respira um pouco mais aliviado, tentando reverter isso, que é muito difícil. E qual é a única chance que nós temos? Felizmente ou infelizmente, a única chance que nós temos é a igreja. Por que a igreja? Porque como isso foi construído pela esquerda, em cima de uma militância de décadas, nós precisamos formar uma outra militância. Só que uma militância antimarxista, bem formada, leva mais 2, 3 décadas para ser formada. E nós não temos esse tempo. Não sei se nós temos 2 anos para aguentar uma outra eleição presidencial. Os países aguentam 2 anos. Só a igreja tem a condição de gerar uma militância em tempo rápido, de gerar os recursos humanos necessários para fazer um movimento antimarxista. Só que, infelizmente, a maioria das igrejas, dos líderes, dos irmãos, não tem nem consciência, nem conhecimento do que eu estou falando. É por isso que eu e outros irmãos estamos nas rádios, nas igrejas, pregando sobre o marxismo cultural, alertando as pessoas que o comunismo é uma coisa satânica, que o socialismo de esquerda é uma coisa satânica, do diabo, para que nós possamos criar uma militância antimarxista, que dificilmente vai ser criada se os líderes evangélicos de que nós precisamos reagir de alguma forma, e só a igreja tem a receita, tem um caminho para fazer isso, porque ela já tem os instrumentos, já tem os recursos humanos, e é fácil você transformar evangelismo em evangelismo antimarxista. E evangelizar pessoas contra o comunismo é evangelizar também dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus não é marxista, a palavra de Deus não é comunista, até porque seria uma incoerência, porque o marxismo é anti-Deus, é anticristo, sempre foi. Pega a biografia de Marx, de Lenin, de Stalin, vê a situação da igreja nesses locais, e não se iludam líderes evangélicos. Grandes líderes evangélicos que o país tem, não se iludam líderes. As igrejas serão atingidas por essa onda marxista. Recentemente em Goiânia, havia um projeto da prefeitura de Goiânia que está ligada ao marxismo, pois é petista, de criar impossibilidade das igrejas de terem culto, tamanhas exigências de acústica que fariam nas igrejas. Aí houve um movimento, parece que isso foi barrado, mas está lá, né, latejando para surgir novamente contra as igrejas. Então as igrejas, elas têm que reagir não só porque estão conscientes disso, elas têm que reagir porque podem não sobreviver à segunda etapa da revolução que nós já estamos vivendo. Nós já estamos em revolução, se você não sabe. Estamos vivendo uma revolução marxista, se você não sabe. E a segunda etapa que nós já estamos prestes a viver, ou se já não estivermos vivendo, é a ruptura. Ruptura nos valores morais, nos costumes, na política, nas instituições. Nós já estamos na fase de ruptura. Então nós não temos mais tempo a perder, o tempo acabou. Acabou. Ou as igrejas reagem agora, ou vão sucumbir como o resto de todos nós. Nós estamos sendo destruídos financeiramente. A crise veio para nos destruir, para dobrar a nossa espinha. Mas nós não podemos ceder a isso. As igrejas precisam reagir urgentemente. Não podemos ficar de braços cruzados, esperando Jesus voltar. Jesus tem que nos achar lutando contra o comunismo, essa ideologia maligna, demoníaca, engendrada por Marx, Engels, Lenin, Stalin e tantos outros, por Gramsci, pelos marxistas culturais, pela escola de Frankfurt, que nós já estudamos aqui. Demônios. E que Deus nos dê força em Cristo Jesus contra eles. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.